Oi, gente! Meu primeiro vídeo de 2026. Faz um tempinho que eu não venho gravar um vídeo aqui para as redes sociais, mas eu estou aqui para falar sobre isto mesmo, sobre flexibilidade. Por que é tão importante este tema da flexibilidade? Que é algo que eu falo sempre para os meus pacientes em consulta e falo também no meu método sobre a flexibilidade. Tanto é que a flexibilidade é visualmente mencionada na pirâmide do método Avance Clean, porque ela não é uma pirâmide retinha, ela é flexível. Ela tem ondinhas flexíveis. Por quê? Porque a flexibilidade faz parte do método, faz parte do avanço do comportamento, da liberdade, do interesse e da nutrição do corpo, da mente e do espírito. A flexibilidade faz parte do tratamento de pessoas que apresentam determinadas condições de saúde também. Não só do controle do peso, mas envolve algo muito maior, que é integrativo. A gente precisa pensar que a flexibilidade vai ter que fazer parte do nosso processo de tratamento, do nosso processo de vida. Quando a gente é muito rígido com determinadas situações, muitos falam que somos perfeccionistas, mas por muitas vezes a gente torna muito rígidos com a nossa vida, com o nosso modo de ser. E este perfeccionismo, que eu acredito que por muitas vezes é uma rigidez do nosso comportamento, nos transforma em pessoas muito ansiosas com tudo. E com esta ansiedade, com esta rigidez, com este perfeccionismo, desistimos. Não conseguimos mais investir naquilo que tanto queremos. Não conseguimos mais prosseguir. Não conseguimos concluir aquilo que tanto desejamos e almejamos. Eu falo muito nas minhas consultas que é melhor sermos uma tartaruguinha, uma formiguinha, com passinhos muito curtos e lentos, do que ser um papaléguas. E aí, parar de vez. A constância, ela é muito importante, como a disciplina. Quando nos mantemos constantes, conseguimos ser disciplinados. Mas a constância, ela tem que ser também de forma organizada. Não só na questão
prática, mas também mental. A gente precisa se organizar internamente, mentalmente. Foi isso que aconteceu comigo no mês de novembro e dezembro. Eu precisei parar, como muitas vezes, quem me conhece sabe que eu paro. Mas paro para determinados assuntos, porque eu tenho as minhas prioridades. E para quem me conhece sabe que as minhas prioridades são os meus valores. Por isso que eu falo sobre valores. Quais são os seus valores? O meu valor principal é a minha saúde. Sempre foi. Na verdade, ela sempre foi de um modo que eu achava que era o suficiente. Só que com o tempo, a gente vai percebendo que aquilo não era suficiente, que eu poderia dar mais de mim para que eu pudesse ter mais saúde. E vocês sabem de todo o processo, porque durante a minha busca da remissão do meu problema de saúde, que é a síndrome de ativação mastocetária, durante esta busca para a remissão do meu problema de saúde, eu compartilhei algumas coisas com vocês. Vídeos que eu fiz durante este processo, onde eu tive crises muito intensas até descobrir o que eu tinha para começar o tratamento, onde eu fui em busca do tratamento correto, da profissional correta que me deu o diagnóstico que eu tenho hoje. Eu fui em busca de conhecimento antes de achar esta profissional, porque através do meu conhecimento, da minha busca por esta profissional, até chegar nela, eu já iniciei um processo de descoberta através dos meus estudos e eu mesma iniciei o tratamento, mesmo sem saber do diagnóstico final de SAM. Porque tudo começou com a síndrome, né? Do intestino irritável. Depois foi para intolerância à histamina, até chegar na SAM. Durante este processo, eu dei mais valor à minha saúde. Já dava antes, porque eu queria descobrir o que eu tinha. Nunca me conformei com o meu jeito de ser, de estar, tanto fisicamente como mentalmente. Se vocês forem vendo meus vídeos antigos do YouTube, que eu nem sabia sobre o meu problema de saúde, na verdade, não sabia direito o que eu tinha, eu já mencionava sobre tudo isto. Que desde novinha eu já queria descobrir o que realmente eu tinha. E durante esse processo de busca, eu fui gravando vídeos, porque eu queria mostrar para vocês o meu processo. Até mesmo para saber se alguém tinha todos os sintomas que eu tenho, que eu pudesse ajudar de alguma forma, através do meu tratamento, daquilo que eu estava fazendo antes mesmo de ter o diagnóstico e depois que eu tive, o que eu poderia estar fazendo e que vocês poderiam também estar descobrindo. Mas, no mês de novembro e dezembro, eu tive outro problema com relação ao meu intestino, descobri que eu tinha fungos
no meu intestino, sendo que eu nunca tive fungos no meu intestino, mesmo tratando antes com alguns suplementos, alguns fitoterápicos também, né? Mesmo considerando o que eu poderia ter, mas nunca saiu nada em nenhum exame, tanto no exame coprológico funcional, aquele que é mais detalhado, que é o Copromax, como também no meu exame de microbiota, nunca saiu fungos. E no mês de novembro foi constatado no coprológico que eu estava com fungos. Eu fiquei até assim, meu Deus, como assim? Sendo que eu nunca tive, mesmo em momentos bem piores da minha doença. Enfim, passei pela minha médica, ela receitou um antifúngico, um medicamento, mais o tratamento fitoterápico também para estes fungos. Eu, com muito receio, eu pensei, meu Deus, né, como que pode ter aparecido estes fungos, mas depois, pensando melhor, vi também que a minha digestão não estava muito boa com relação também ao exame que eu havia feito, o coprológico, e provavelmente poderia ter sido por isto, sendo que também, como eu estava muito bem, eu passei a consumir mais alimentos, fontes de carboidrato simples. Houve uma flexibilidade na minha dieta, mas eu tive também, acredito, que um probleminha no sistema nervoso autônomo com relação ao meu nervo vago. Estava tendo bruxismo direto, que é algo que a gente pode estar conversando em outro vídeo, tá? Sobre isso também, porque envolve a parte também da mastigação, envolve a parte da digestão, do sistema nervoso autônomo, com relação ao nervo vago, que participa também da nossa digestão. É muita coisa envolvida. Mas eu já gravei vídeos anteriores falando sobre o nervo vago, então vocês não estão muito por fora. Quem me segue, quem sabe também do problema, né? Com relação à parte intestinal e também com relação à síndrome de ativação mastocytária. Está tudo relacionado, integrado. Enfim, já tendo uma noção por que apareceram esses fungos, foi receitado pela médica um antifúngico medicamentoso, não foi apenas fitoterápico. E eu com muito receio de tomar este remédio, mas confiando muito nela, porque eu sei que é uma excelente médica com relação a isso, com muita experiência, porque eu já havia tomado anteriormente um antibiótico para resolver outro problema intestinal há um tempo atrás, que para controlar também a síndrome de ativação mastocytária, eu tive reações muito fortes com o antibiótico, mas foi por apenas um dia. Foi uma crise muito intensa de me derrubar. Mas eu insisti 14 dias também com antibiótico. Fiz até o final, consegui. Depois desse tratamento e com outros também que vocês já sabem que eu mencionei aqui também, eu fui melhorando. Tanto é que eu falei em algum vídeo, uma postagem, não sei, não lembro qual, eu coloquei que eu estava em remissão. Realmente eu estava em remissão. Eu estava muito bem. É claro que a SAM, ela nunca, na verdade, há um silenciamento total. A gente tem alguns episódios, né, de sintomas, mas não sintomas tão severos, que geram crises muito fortes, realmente reações muito violentas, de te derrubar mesmo. Tanto é que essa doença, para quem tem e quem entende, sabe que é muito estranha para quem não conhece.
porque as crises elas vêm de repente. Você está bem e do nada elas aparecem. Então, por muitas vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa realmente está doente, aquela pessoa realmente tem tudo aquilo que ela fala. A dúvida, que a gente percebe que é a dúvida, porque muitos até mesmo duvidam um pouco, desconfiam um pouco, porque realmente não é como se fosse uma pessoa que está doente e que ela permanece doente por todas as horas do dia e da noite, né? Como se fosse uma perna quebrada, né? Que você quebra a perna e você continua lá com a muleta. A Sam não. A Sam, ela tem momentos que você está muito bem, como eu agora estou, mas do nada ela aparece. E quando ela aparece, ela te derruba. Você tem vários sintomas muito fortes no corpo inteiro, desde a cabeça até a ponta dos pés. E também ela aparece não por um determinado motivo, mas por vários gatilhos, que eu já expliquei em outros vídeos passados. Então, eu reconheço que os fungos é um gatilho gigante, gigante para obter sintomas e crises fortes. Mas também gatilhos ambientais que estava tendo durante o mês de novembro e dezembro, com temperaturas que subiam e desciam a todo momento, principalmente quem mora no estado de São Paulo, sentia muito isto, essas oscilações de temperatura. Então juntou tudo, juntou a questão também do meu sistema nervoso autônomo, que eu descontrolei em algumas coisas, até com relação à parte comportamental, que eu abri mão um pouquinho da minha dieta, que eu também tive este problema dos fungos, que foi causado por tudo isso que eu mencionei, e que depois eu fui fazer o tratamento com antifúngico, onde estimulou mais os mastócitos. Era para fazer durante 14 dias, eu consegui fazer 9, com muito esforço, passando mal todos os dias e todas as noites. Só que chegou no 9º dia, eu falei para mim mesma, não, chega, eu não vou fazer mais, porque está virando uma bola de neve, estou piorando cada vez mais, porque eu não durmo. E a gente sabe também que o motivo de não dormir, a falta de sono, estimula também os mastócitos. Fora a questão emocional, que eu estava ficando muito abalada por não dormir, por sentir dores, por ter crises muito fortes. Eu também estava estimulando mais os mastócitos, então eu estava assim, uma coisa vindo atrás da outra, estava virando uma bola de neve gigante e eu não estava conseguindo mais controlar. Resolvi então, por conta própria, retirar o medicamento e ficar só com os fitoterápicos. E resolvi também dar prioridade, sendo mais flexível com relação à minha parte organizacional, mental e operacional. Eu resolvi dar prioridade à minha saúde, que eu dou tanto valor, à minha família, porque eu tinha que cuidar também da minha família, do meu filho principalmente, de mim, do meu filho, e também eu tinha que cuidar das coisas da minha casa e do meu trabalho. Eu não podia parar também de atender meus pacientes de uma hora para outra. Continuei com as minhas funções normais e eu falei, deixa um pouquinho as redes sociais de lado, dê prioridade primeiro ao que mais importa no momento,
no momento. E assim que você melhorar, você retorna para as redes sociais. E foi isso que eu fiz, gente. Porque também juntou o quê? As festas de final de ano. E aí, família, a organização também toda, né? De trabalho, finalizando, né? O final do ano, junto também com a questão também das festas, dos encontros, né? Eu falei, não, deixa quieto, porque na minha mente tudo estava organizado, a questão da questão profissional, da questão de estar aqui também gravando, porque na minha mente estava tudo muito organizado no quê? Eu não vou parar. Então não adianta você ficar ansiosa, porque por muitas vezes eu ficava, nossa, eu preciso fazer os vídeos. Só que a flexibilidade entra aí. O que é prioridade para você? O que causa esta ansiedade toda se você não fizer? Será que a perfeição é você fazer tudo ao mesmo tempo? Será que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? O que é mais importante no momento para você? Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu vejo os meus pacientes todos ansiosos, que eles colocam textos ou até mesmo áudios para mim com uma ansiedade gigante, principalmente no final do ano, para agora. E isso prejudica demais, muito, muito, muito eles. Na verdade, até eu falo para vocês, porque eu sinto isso. Não, eu preciso fazer tudo certinho. Por quê? Dependendo do temperamento, se for um temperamento melancólico, como eu falo também de temperamentos, como eu tenho temperamento melancólico, eu fico naquela questão do perfeccionismo. Só que o perfeccionismo me gera ansiedade. E aí a ansiedade faz com que eu pare. Por muitos anos eu agi dessa forma. Só que o parar não é por 1 ou 2 meses. O parar é não fazer, é desistir. É como um paciente que está fazendo uma reeducação nutricional. Ele se cobra tanto que para. Como um paciente que está fazendo tratamento para uma doença autoimune ou até mesmo para síndrome de fação massagetária. Ele se cobra tanto que ele estimula mais o problema de saúde dele. E não era isso que eu queria no final do ano. Eu não queria estimular mais a minha mente, o meu emocional, o meu corpo, porque quando o meu corpo também está muito ativo, eu tenho crises. Quem tem SAM sabe, é um estímulo para ter crise. Se seu sistema nervoso autônomo estiver muito simpático, se seu tônus vagal estiver muito ruim, baixo, se você não conseguir estimular o parasimpático, você tem problema na sua digestão, que compromete o seu intestino, o que aconteceu comigo. Ocasionando até mesmo a questão dos micro-organismos, que gerou fungo no meu intestino. A flexibilidade é importante. Tanto é que quando eu melhorei, eu falei, eu vou ser mais flexível com a minha dieta. Só que aí eu esqueci de ser mais flexível com o meu sistema nervoso autônomo. E aí não adiantou eu ser mais flexível com a minha dieta. Olha só como tem que ter um sincronismo em tudo isso. Por isso que a gente fala do tratamento integrativo. O quanto é importante. O
quanto é importante a flexibilidade nisso tudo, que envolve a parte mental, emocional, o que você pensa, o que você sente, como você se comporta. Gente, pense nisto. A importância da flexibilidade, o que é prioridade para você no momento. Eu falo muito da parte comportamental aqui para vocês. Quanto é importante o seu comportamento diante de tudo isto. Eu tenho conhecimento de algumas coisas, mas nem por isto eu deixo de cometer erros. Mas tá tudo bem. Eu tenho que ser flexível também comigo. Eu não posso ficar me culpando o tempo inteiro porque eu cometi erros. Porque eu sei que são erros que eu posso consertar. Seja flexível com você. Não se culpe tanto. Não seja tão rígido com você mesma. É este recado que eu passo para vocês, gente. O que é prioridade para vocês no momento? Se não deu certo, volte, continue, siga no seu processo, não desanime. Pegue agora este começo de ano e volte. Volte para aquilo que você deseja, que você sabe que é capaz de recomeçar, para reconstruir. Você é capaz. Um beijo.